Hoje nós iremos ler a minha redação 9,8 da prova da EPICAR de 2023 para 2024. E olha só, eu vejo alguns erros, eu vejo algumas coisas que eu cometi, que eu poderia ter feito melhor, ou algum pensamento que eu tive quando eu estava escrevendo, que eu vou conversar com vocês aqui. Então, isso vai ser de grande valia para você. Você vai poder aprender muita coisa, vai saber como é que vai funcionar, como funciona a minha cabeça quando eu estou escrevendo, e isso pode dar um baita de um aprendizado para você, cara. Então, fica comigo aqui nesse vídeo até o final, porque você vai entender muita coisa, que é tranquilo demais, só que nem todo mundo fala como é que é, beleza? Então, rapaziada, estamos aqui na nossa redação e o tema dessa redação no ano que eu fiz foi: apesar do desentendimento motivado pelas diferenças geracionais, é possível que haja uma convivência saudável entre as gerações? Beleza, eu li esse teminha lá, eu fiquei um pouquinho com medo, porque eu não veio nada na minha cabeça, mas beleza, sigo o padrão aqui. Fui lá, marquei as palavras-chave, fiz aquela análise temática, como eu já expliquei pra vocês naquele vídeo lá sobre como começar a redação. Se você não viu, fica o bizu aí, que é pra você ir lá dar uma assistida boa, que você vai aprender muito bem naquele vídeo. Então, dando prosseguimento aqui, foi esse o tema. Aí, o que eu pensei? Eu fui lá no meu planejamento e marquei as coisinhas lá. Bom, como o tema fala sobre o desentendimento, diferença geracional, convivência saudável, eu pensei assim: bom, tem convivência saudável? Pode ter, mas o que mais acontece? Por que tem esse desentendimento? Por que tem essa diferença geracional? Bom, ultimamente as pessoas estão com uma diferença, vamos dizer assim, nos valores morais. Umas pessoas têm mais valores, outras não têm. E hoje em dia tá muito mais fácil o jovem ser mais imediatista do que os velhos, entendeu? E aí eu peguei essa ideia e fui, beleza, voei. E além disso eu peguei e falei assim: por que eles estão mais imediatistas? Bom, algumas vezes são por conta dos desejos carnais dele, né, deles focar em prazeres momentâneos, focar em prazeres que vão, tipo, não focar em uma coisa sólida, mas sim no prazer, como o professor Olavo fala, focar na felicidade em vez de conquistar alguma coisa que vai trazer a felicidade. A felicidade é muito abstrato, entendeu? Beleza. O que nós temos aqui também? Eu falei sobre a mídia manipular o pessoal, e nisso daí eu citei Nilo Dali. Vocês vão ver aqui na redação, não precisa se escandalizar, não precisa ficar com medo. Bora lá, rapaziada. O título eu coloquei por último. Por quê? Porque senão eu fico muito preso no título se eu colocar ele em primeiro lugar. Então eu falei assim: não, vou escrever redação, depois eu dou uma lida na redação, entendo o que eu falei e assim resumo no título. E acabou. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a redação lá então, né? Na pós-modernidade, a convivência saudável entre as gerações deveria ser uma das maiores preocupações sociais. O que é isso daqui? A convivência saudável entre as gerações deveria ser uma das maiores preocupações sociais. Cara, basicamente, presta atenção, a convivência saudável entre as gerações é literalmente as palavras-chave do meu tema. Eu fui lá e marquei isso aqui, show. Aí depois eu vim, coloquei na minha estrutura, né, deveria ser uma das maiores preocupações sociais, tranquilo. Eu vim aqui e coloquei, né, o sobretudo no que se refere aos valores morais. Como assim? Principalmente, né, deveria ter esse destaque, deveria ser uma preocupação, essa convivência saudável entre as gerações, principalmente quando a gente está falando de valores morais. Esses valores morais aqui, ele tem a função do quê? De tese, da nossa tese, beleza? Então aqui, ó, já contextualizei o meu tema, já apresentei a minha tese e depois disso eu vou vir aqui dar prosseguimento na minha estrutura. Assim, faz-se necessário discutir sobre a influência de algumas questões sociais, como o imediatismo e o progressismo. Beleza, presta atenção. Viu que eu coloquei imediatismo e progressismo aqui? O que são isso? O que isso significa? Esses daqui são os meus argumentos. Eu coloquei eles no meu planejamento textual e vim aqui e apliquei aqui na redação. Simplesmente isso. Presta atenção. Como eu coloquei aqui, ó, imediatismo aqui, depois progressismo, primeiramente eu vou falar sobre o imediatismo, né? Seguir a minha ordem aqui que eu falei pro corretor. E depois eu vou falar do progressismo. É importantíssimo que você siga essa ordem. Entende? Porque senão vai ficar, vamos dizer assim, sem pé nem cabeça. Vai parecer que você está desordenadamente escrevendo. Vai parecer que você nem planejou, que você nem pensou antes de escrever. Só veio na tua cabeça e foi escrevendo assim, inspirado. Entendeu? E não é assim. Você não tem que depender da inspiração para poder escrever uma redação. Você tem que saber. É tipo uma fórmula matemática. Você tem a tua estrutura e você vai pegar e substituir o valor. É uma função, basicamente. É o que eu sempre falo para vocês. Beleza. Já falei aqui da minha introdução, né? Já expliquei para vocês aqui como que eu vou apresentar o tema, né? Contextualizar o tema, apresentar a tese, depois fazer o meu tópico frasal, que é literalmente só isso daqui, ó. Como o imediatismo e o progressismo, é isso aqui. O resto aqui é só para ter coesão e coerência, né? Ficar bonitinho, entendeu? Mas a grosso modo falando, esse aqui é a apresentação do tema.
depois a contextualização do tema, depois a apresentação da tese aqui e em seguida o tópico frasal aqui. Sacou? E aqui embaixo, né, continuação da palavrinha aqui, progressismo. Sacou? Então essa é a ideia aqui central da introdução. Aí, se você não estiver entendendo, cara, como eu já disse, tem o meu videozinho maroto, aquele vídeo excelente, top de linha, falando de como começar a redação para Epicar e tudo mais. Dá uma lida, dá uma assistida, pega lá, pega teu baldezinho de pipoca, pega teu lanche lá, teu misto quente, pega um refri, coloca do lado aí, enche a cara e vai assistir no vídeo. É só isso, ó. Beleza. Agora nós iremos para nosso querido desenvolvimento 1, nosso primeiro desenvolvimento. Presta atenção, diante desse cenário conectivo, destaca-se a problemática da instantaneidade. Nesse viés, o professor Olavo de Carvalho disse em uma aula do seminário de filosofia que a sociedade atual busca sem cessar o prazer imediato e não se importa com objetivos reais. Em paralelo a isso, eu vou parar aqui para dar uma analisada até onde eu vim, né, daqui do diante disso até aqui, mais ou menos. Presta atenção comigo, ó. Diante desse cenário, destaca-se a problemática da instantaneidade. O que eu tô falando aqui? Eu tô basicamente retomando esse imediatismo. Instantaneidade é a mesma coisa que imediatismo. Se eu falo que uma coisa é instantânea, ela também é imediata. Por quê? Porque são as mesmas coisas, vamos dizer assim. É uma palavra bonita para representar outra. É só isso, é os sinônimos. Vocês são inteligentes, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Show de bola. Depois disso, rapaziada, o que nós temos aqui? Esse aqui é a minha retomada do tópico frasal, né? Minha retomada do meu argumento 1 aqui, ó. Como eu falei, eu cito ele primeiro, então eu vou falar ele no primeiro desenvolvimento. E assim está sendo feito. Show de bola, preste atenção agora. Nesse viés, o professor Olavo de Carvalho disse em uma aula do seminário de filosofia que a sociedade atual busca sem cessar o prazer imediato e não se importa com objetivos reais. Eu poderia pegar exatamente como o professor Olavo falou e colocar aqui na redação. Poderia, com aspas e tudo mais. Só que como eu tava fazendo a prova da Epicar, eu tava nervoso. Todo mundo fica nervoso. Cara, imagina você chega e fala assim, não, vou fazer a prova da Epicar. Pai, eu vou fazer a prova da Epicar. Mãe, amigo, tudo, você conta pra todo mundo. Chega na hora da prova, você vai fazer. Você fica pensando, nossa, eu tenho que fazer isso na prova, tenho que fazer aquilo na prova. Não posso decepcionar meus pais. Então, cara, acontece que agora você vai pegar simplesmente isso daqui e fica nervoso. É normal, de boa, fica em paz. Nervosismo nessa hora é de boa. E vamos dizer assim, é comum, isso que eu quero falar. Beleza. O ponto agora que eu quero te dizer é simplesmente o que? Você vê que eu peguei aqui e falei com as minhas palavras o que o professor Olavo falou. Eu falei com as minhas palavras. Então você vai pegar e vai dizer com as suas palavras também. Como assim? Por quê? A citação direta é a das aspas. Você pode perder ponto com a citação direta. Como assim? Se você escrever uma palavra que tá, vamos dizer assim, seja 1% errada, é diferente do que o cara originalmente disse, você vai perder ponto por isso, entende? Então, é bom, é necessário, quer dizer, vamos dizer, é legal, é mais fácil ainda você escrever com as tuas palavras, porque e aí vira uma citação indireta. Você não fica com aquele peso na consciência de escrever exatamente como o cara falou, sacou? Só pra finalizar esse assunto de repertório, eu fiz um vídeo falando tudo, basicamente, muitos bizu, muita coisa sobre repertório. É só você pegar e lá dar aquela assistida boa também, que eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui, porque já tem vídeo pronto. Então vai lá, cara, não perde tempo não. Continuando, aí eu pego aqui, depois do repertório aqui, e falo o quê? Em paralelo a isso, é perceptível o imediatismo quando o respeito e o amor e os outros sentimentos solidários são banalizados e as pessoas priorizam... Cadê? Oxi, me perdi aqui já, calma aí. Priorizam a satisfação momentânea. Beleza, eu basicamente disse novamente como que acontece, né? No caso, eu fui mais profundo nesse assunto. Aqui no meu repertório eu fui lá, eu falei, né, que as pessoas buscam sem cessar o prazer imediato e blá blá blá. Show! Aí no como acontece, eu fui lá e expliquei, ó, isso daí acontece quando as pessoas banalizam sentimentos bons, solidários, né? E priorizam satisfação momentânea, satisfação. Eu escrevi até carnal aqui, tá vendo, ó? Carne, eu escrevi carnal, só que eu falei assim, não, melhor colocar momentânea. Beleza. Depois disso, depois de ter respondido essa primeira pergunta temática, eu fui lá responder a outra, que é por que isso ocorre? Presta atenção. Dessa forma, que é um conectivo, isso ocorre devido à preservação do esforço humano. Show. Que induz os suspeitos a buscarem os meios mais fáceis de obter prazer. O que eu tô falando aqui? Eu falei, rapaziada, que esse problema acontece, essa instantaneidade acontece porque as pessoas, né, preferem guardar qualquer
esforço que você tem que fazer, qualquer gasto de energia, porque isso daqui é um princípio humano. Qual que você vai escolher? Você vai ir por um caminho difícil, árduo, ou você vai por um caminho fácil e tranquilo para conseguir a mesma coisa, para chegar no mesmo lugar? Você vai no mais tranquilo, entendeu? É essa a ideia. E isso foi isso que eu falei aqui, ó. Devido à preservação do esforço humano que induz os sujeitos, peraí que eu perdi o mouse aqui, que induz os sujeitos a buscarem os meios mais fáceis de obter prazer. Literalmente tudo isso que eu falei pra vocês, né? Que eles vão pelo meio mais fácil de obter prazer. Se eu tenho prazer em, por exemplo, treinar na academia, ou então prazer para ficar mexendo no celular, os dois vão dar a mesma dosagem de prazer. Qual que eu vou fazer? A academia exige esforço, tem que ir até a academia, tem que treinar, tem que levantar peso. Agora, ficar no celular mexendo no Instagram é de boa, é rapidinho, entendeu? Então é essa a ideia que eu tô falando pra vocês. Só prestar atenção nisso aqui. Beleza, depois de respondido por que acontece, eu vou vir aqui e vou exemplificar. Eu falei bastante disso aqui também, eu falei em geral dessas perguntas temáticas lá no meu vídeo sobre como fazer uma redação boa para Epicar. É uma parada assim, não lembro direitinho o seu título, mas é essa a ideia. Show! Acontece que agora eu venho aqui e vou falar com o exemplo, né? Vou exemplificar tudo isso que eu falei, ó. Assim, evidencia-se esse fato quando um adolescente não respeita seus pais. Eu errei aqui, ó, vírgula. Pois ele não adquirirá emoções que o satisfaçam e se torna dependente dessa satisfação sensorial. Pronto, o meu erro da redação lá, que eu perdi 0,2 pontos, né, 2 décimos, foi que eu não coloquei essa vírgulazinha aqui, ó. É, mas, pô, de boa. O que é uma vírgula, né? Show. Continuando, o que eu falei aqui? Eu falei basicamente de uma pessoa, um jovem que vem aqui e fala assim: não, eu não quero fazer amizade com meu pai, por quê? Porque é mais fácil, mais prazeroso eu ficar no celular o dia inteiro assistindo vídeo na internet. É essa a ideia que eu tô falando pra você. Show! E depois disso, presta atenção que o que? Eu poderia ter colocado vários outros tipos de exemplos, só que eu preferi colocar de um jovem, de um adolescente que não respeita seus pais. Por quê? Porque é basicamente isso que o tema tá falando, sobre conflito entre gerações. O filho é uma geração, o pai é outra geração. Então, tá dentro do tema. Isso aqui puxa o meu argumento, puxa o meu texto, para ficar tudo dentro do padrão, ficar tudo bonitinho, não tangenciando, entendeu? É essa a ideia central. Beleza? Portanto, a degradação dos valores transmitidos às gerações é notório quando a sociedade adere a essa prática de procurar a emoção e induz os jovens a se limitarem à sua zona de conforto, como Olavo de Carvalho observou. Preste atenção aqui, degradação dos valores morais. Qual que foi a minha ideia principal aqui, ó? Degradação, quer dizer, valores morais. Então beleza, tá dentro do padrão. Show? Show. Transmitido ao que? Às gerações. Beleza. O que é isso? É do meu tema, então tá dentro do padrão também. Show de bola. Depois disso eu vou ter o que? É notório quando a sociedade adere a essa prática de procurar a emoção e induz os jovens a se limitarem. Tá vendo que eu tô falando aqui de um efeito dessa brincadeira deles? Que eu tô chegando aqui falando, ó, por eles estarem banalizando sentimentos solidários, por eles estarem escolhendo o caminho mais fácil, mais prazeroso, eles estão, vamos dizer assim, o que moral que o pai vai ter na hora de falar pro filho: filho, vai estudar, larga esse celular, vai estudar. Sendo que o pai, em vez de estudar também, ou em vez de o pai fazer alguma outra coisa que, vamos dizer assim, seja mais difícil, ele fica no celular também, entendeu? Então tá decaindo os valores morais, além de muitos outros aspectos que não convém entrar aqui, porque, né, é o necessário pra gente entender o que tá acontecendo aqui, são só esses mesmos. Beleza. E para dar aquela retomada, aquela, vamos dizer assim, aquele cereja no bolo, eu vim aqui e coloquei o que? Como o Olavo de Carvalho observou. Não é necessário, se eu tirar isso aqui não tem importância nenhuma, mas se eu colocar, o corretor vai olhar e vai, nossa, ele tem uma ideia, ele planejou, ele tem uma organização a respeito desse texto. Então, ele sabe fazer um texto, ele sabe se expressar. Meu Deus do céu, que coisa linda. É essa a ideia que eu tô falando pra vocês. Show de bola, rapaziada. Agora tá na hora da gente dar aquela lida no desenvolvimento 2. O meu desenvolvimento 2 eu coloco algumas coisinhas que, vamos dizer assim, só pra ficar bonito, uns enfeites assim. Presta atenção, eu começo, né? Ademais, outro fator relevante é o progressismo. Esse progressismo eu tirei de onde? Eu tirei daqui do começo, ó. Progressismo aqui, ó. Progressismo, entendeu? Então, eu tô conseguindo o padrão que eu falei pra vocês. Show de bola, voltando pra cá. Ademais, outro fator relevante é o progressismo, o qual ocorre quando o tecido social busca o avanço e, dessa forma, nega preceitos antigos.
Lembra que eu falei pra vocês que eu coloco alguns enfeites aqui? Esse daqui é um enfeite. Por quê? Porque eu coloco o ocorre. Como é que acontece? Como é que ocorre esse problema, né? Como é que ocorre o progressismo? Eu coloquei aqui, vamos dizer assim, de forma superficial, genérica, só pra enfeitar. Se eu tirasse esse daqui, não ia fazer diferença. Tá bom? Por que não ia fazer diferença? Porque eu vou chegar e vou falar de novo aqui, só que de maneira mais profunda, mais direta. Entendeu? Então é essa a ideia que eu tô falando pra vocês. Show de bola. Aqui nós temos o que? Em seguida, nesse viés, o escritor Nilo Dália disse no livro O que é violência, que a mídia escolhe o que as pessoas consumirão, então ela define como elas pensarão. Show de bola. Repertório padrão, como eu falei pra vocês anteriormente e naquele outro vídeo, que você ainda não assistiu, vai assistir, rapaz. Beleza. Ó, galera, eu chego aqui e coloco o que? Paralelamente a isso, se você tá gostando do vídeo, deixa o like aí, manda pro teu amigo aprender redação de verdade. Falei errado, perdão. Mas se você ouviu aí, então fica no coração. Caiu no coração, entrou na mente. Meta bronca. Paralelamente a isso, nota-se que a influência dos meios de comunicação nas relações interpessoais, quando induz os jovens a abandonarem a tradição familiar e conquistar a inovação. Rapaziada, lembra que eu falei pra vocês que quando eu fui fazer a prova, a minha caneta estourou tudo? Quem assistiu aquele primeiro vídeo meu lá sabe do que eu tô falando. Mas presta atenção, até aqui eu tava fazendo com uma caneta que não tava totalmente estourada. Aqui eu já comecei, ó, acabou a tinta aqui, eu peguei e comecei a escrever com uma caneta que já aí não tava tão boa, ó. Você viu que aqui o quando já ficou cagadinho? É exatamente isso que eu tô falando pra você. Aí começa a ficar um pouquinho mais grosso, ficar um pouquinho mais feio aqui, ó, esse O aqui no final. Voltando aqui pro assunto principal do texto aqui, beleza. Quando induz os jovens a abandonarem a tradição familiar e conquistarem a inovação. Beleza, esse é o progressismo, essa é a forma que o progressismo acontece. Beleza, eu peguei aqui e fiz a resposta do como ocorre, só que de forma mais direta e mais profunda agora. Show, depois disso eu venho e respondo o porquê ocorre. Dessa maneira, isso ocorre devido à ganância humana, que não se satisfaz com a audiência padrão dos veículos de comunicação. De boa. Viu só? O que é o meu porquê? Porque as pessoas são gananciosas, elas querem mais e mais audiência. Independente se vão ter que matar um, vão ter que falar de tragédia do outro e por aí vai. Elas querem audiência de todas as formas. Independente também, se tiver que controlar o povo ficar viciado no Globo, ou ficar viciado no jornal. Perdão, rapaziada, eu meio que me exaltei aqui. Dessa maneira... não, já li isso aqui. Esquece aqui, Davi, tá? Agora vamos pôr assim. Assim, evidencia-se esse fator quando uma pessoa vive consumindo um material midiático e depende das informações dele. Portanto, a falta de senso crítico é notório quando a mocidade é controlada moralmente pelo que a mídia impõe e nega ensinamentos de seus pais, análogo ao que Nilo Dália viu. Show! Presta atenção aqui no que eu falei. Assim evidencia esse fator, esse fator mesmo, quando uma pessoa vive consumindo um material midiático e depende das informações dele. Meu exemplo, a exemplificação, de boa, é como eu falei pra vocês naquele vídeo lá. É só você pegar e colocar um cenário genérico, mas real, sabe? Que dá pra alguém imaginar. Não precisa ser tipo, aconteceu com fulano de tal. Não, dá pra imaginar? Dá, beleza, então põe, de boa, sacou? Vai ajudar muito na tua consolidação da tua argumentação. Como assim? Vai tirar do mundo das ideias e colocar solidificado, concretizado, vai tirar do papel. É isso que eu tô falando pra vocês. Continuando, aqui depois eu falo do que? Eu falo dos efeitos. Dos meus efeitos, que são o que? A falta de senso crítico e o controle moral que a mídia impõe. Tá vendo aqui que eu já tô puxando de novo porque eu falei aqui do Nilo Dália? Tá vendo que eu tô puxando de novo porque tá falando aqui no meu coisa? O coisa do tecido social? É isso, cara. É isso. O bizu é você ficar religando uma parte com a outra. Não tem mistério, cara. É só você lembrar do que você falou, pegar uma palavrinha ou outra, jogar ali e acabou. É essa a ideia. Lá no nosso material de redação, lá da nossa galerinha que participa do nosso curso, do elementar e tudo mais, a gente entra nisso aqui em tudo, em detalhes, cara. Fica uma coisa maravilhosa, linda, fica loucura, dizer assim. Beleza. Depois disso, o que nós temos? Nós temos uma retomada novamente do meu repertório aqui, como o Nilo Dália viu. Só isso, como eu falei aqui, isso aqui é mais uma cerejinha no bolo, só mais um enfeitezinho. Se eu tirasse isso daqui, não ia ter nenhum problema, sacou? É só isso.
Em suma, faz-se necessário discutir sobre a convivência saudável entre as gerações, sobretudo no que se refere aos valores morais. Aqui já estou começando a minha conclusão. Presta atenção aqui. Em suma, que é basicamente resume-se e por aí vai. Faz-se necessário discutir sobre a convivência saudável entre as gerações. O que eu estou fazendo aqui? Lembra disso aqui que eu coloquei aqui no começo? A convivência saudável entre as gerações? Eu só estou pegando isso aqui e replicando aqui. Porque eu já vou estar retomando o meu tema. Acabou. Depois eu pego e retomo a minha tese que eu coloquei lá em cima, que se refere aos valores morais. Suficiente. Acabou. Do mesmo modo que Olavo de Carvalho observou a relação entre o imediatismo e a falta de respeito familiar. Presta atenção. Isso daqui foi a retomada da minha introdução. Agora, esse outro aqui embaixo que eu li por último, aqui, ó, ela é a retomada dos meus desenvolvimentos. Show de bola? E acontece o que? Eu venho e retomo o meu repertório. Depois do repertório, eu venho e retomo o que? O meu argumento principal, que é o imediatismo. Retomo também um efeito e coloco algumas coisinhas aqui, ó, tipo, colaboram com a degradação moral, que é o que? Que é, vamos dizer, meio que uma retomada no que eu falei aqui, ó, cadê? Ó. Aqui, ó, degradação, oxi, espera aí. Aqui, ó. Degradação dos valores morais aqui em cima, você tá vendo aqui em cima, né? É isso que eu tô falando pra você. Acabou, de boa, né? De boa, né? De boa, beleza. Depois eu venho e retomo o meu outro desenvolvimento. Portanto, a função do progressismo, a função do progressismo no cenário influenciado pelo egoísmo. Que egoísmo? É a mesma coisa aqui, ó. Cadê? A ganância, cadê a ganância? Cadê a ganância? Não perdi. Aqui, ó. A ganância humana. Pronto, retomei a ganância também já. Da mídia. O que é isso? Estou retomando aqui o meu querido. A ideia principal do meu repertório. E também da minha. Cadê? Da minha conclusão. Conclusão não, dos efeitos. Ó, controlado moderadamente pela mídia. De boa. Como Nilo Dália viu. Beleza, já retomei aqui, ó, o meu repertório. Show. Torna-se preocupante no âmbito tradicional dos valores familiares. O que é isso? Eu tô retomando o que eu falei aqui, ó, dos valores familiares. E eu, vamos dizer assim, basicamente o foco principal do tema. Então eu não tangenciei aqui. Depois que eu li todo o texto, eu vou pensar o que eu falei no texto. Eu falei sobre as pessoas serem emocionais, vamos dizer assim, focar na emoção em vez de na razão, e serem imediatas, buscar o prazer imediato e por aí vai. Beleza, pega o que? Geração, que é a do tema, emoção e imediata, que é o que? Que é do meu texto que eu falei, e por aí vai, sacou? É só isso, cara, é só isso, rapaziada. Bom, rapaziada, foi esse o vídeo que eu vim trazer pra vocês. Se você gostou, você sabe o que tem que fazer. Curtir, você sabe também, entendeu? Você vai e faz todas as coisas. Você se inscreve, você segue nós no Instagram, você faz tudo pra acompanhar nós e não perder mais nada. Beleza? É só isso mesmo. Qualquer bizu você pede, você joga nos comentários. Qualquer dúvida você joga nos comentários. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima e fui. Pá.